Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Júlia e o meu grupo, composto por mim, pela Ana Luísa, Luciane, a Natália, a Franciele e o Lucas Eduardo, ficamos responsáveis por acompanhar as alterações pós-mortem no rim de um bovino abatido no IFMG Campus Pombuí. Bom, para começar, né, essa imagem a gente mostra o rim no momento da coleta, com ele ainda fresco, assim que a gente fez a coleta da peça, no dia 22/10, né? A gente vê ele na temperatura ambiente, a coloração é visivelmente viva, né? E avermelhada, tem presença de sangue. E para fim de pesquisa, a gente separou, né, com a orientação da professora Michele Garbardo, metade com um fragmento menor para que fique em temperatura ambiente e a outra parte também com um fragmento para ser refrigerado. E assim a gente vai conseguir acompanhar as respectivas degenerações. E de início a gente já assume, né, o estado de algor mortis, que se trata do resfriamento desse órgão até a temperatura ambiente. Então a gente vai pegar um pedaço, um fragmento, né, uma parte, e vai deixar ele em temperatura ambiente, e a outra parte, o outro fragmento, né, a gente vai deixar refrigerado, para a gente acompanhar como vai acontecer as degenerações. Bom, esse vídeo já é do mesmo dia após a morte, né? 2 horas após. Esse aí é o refrigerado. É o rim refrigerado. Bom, ele ainda está normal, coloração, odor, consistência. E esse aqui, também o refrigerado, né? Aqui é onde a gente separou em 2 potes, o pote menor, onde ficará o refrigerado, e o pote maior, onde ficará o de temperatura ambiente. E esse aqui é do mesmo dia também, às 15h07, em temperatura ambiente. Bom, ele ganha uma coloração inicial mais clara, com odor mais forte, a consistência se encontra mais firme e o córtex ainda está avermelhado, que indica embebição por hemoglobina. Aqui também o refrigerado, desse mesmo horário, né? Coloração clara, odor normal, consistência mais mole, córtex mais vermelho, medula conservada. A gente ainda não conseguiu ver uma diferença muito grande entre os dois, porque foi no mesmo dia, ainda está com pouca diferença. Bom, agora a gente consegue ver no mesmo dia também às 8h50. Esse é o rim que ficou em temperatura ambiente. Aqui a gente pode ver que ele está com uma coloração um pouco mais escura, o odor, né, é mais presente, um odor mais forte, a consistência ainda firme. Porém, a medula já indica um processo de autólise, quase entrando no processo de colicoação. Aqui, nesse, é o rim refrigerado, né, do mesmo horário, às 20h50, né, no mesmo dia do abate. Ele mantém aspectos ainda normais, com consistência firme devido à baixa temperatura. Aqui, né, o rim em temperatura ambiente às 9h20 do dia seguinte, apresentando coloração escura, odor fétido, consistência grudenta, medula se liquefazendo. Esse é o que ficou em temperatura ambiente, fora, né, da refrigeração. Aí, com o processo de autólise está mais avançado, né, a gente já consegue ver a coloração mais escura, adquirindo um odor fétido, né, consistência mais grudenta, e a medula mais liquefeita perdendo um pouco da morfologia. Agora aqui, no mesmo horário, né, que é o refrigerado, pego no mesmo horário, mantém o processo mais atrasado, porém agora com uma coloração mais escura e uma consistência continuando firme. Ao meio-dia do dia seguinte, né, aproximadamente 27 horas após a coleta, a pseudomelanose começa a tomar conta do rim em temperatura ambiente, no qual ganha manchas de putrefação, bem como odor, liquefação mais acentuada e perda da morfologia. Aqui também às 12 horas, né,
O órgão refrigerado ganha também uma coloração mais escura, um odor bem fétido e começa o processo de liquefação, no qual há o início da alteração da morfologia medular também. Aqui, após quase 32 horas de presença no ambiente, né, o odor pútrido toma conta do ambiente, bem como a pseudomelanose, e liquefazendo. Esse refrigerado começa a apresentar embebição por hemoglobina no córtex e pseudomelanose focal, entre a região córtex medular inicialmente coalescente, que é quando a mancha está se juntando. Agora, após aproximadamente 37 horas após a coleta, às 20h50, né, do outro dia, além da pseudomelanose estar moderadamente acentuada, começa a presença do enfisema cadavérico, que são as pequenas bolhas formadas devido à liberação de gás sulfídrico e devido à proliferação de bactérias putrefativas que estão decompondo o tecido. Agora, no refrigerado, né, também no mesmo horário, a coloração vermelha escura é sugestiva de embebição por hemoglobina. O odor está pútrido, mesmo sendo refrigerado, né, com aspecto brilhoso e a perda da conformação da medula devido à autólise por liquefação. Agora, às 6 horas do terceiro dia, às 6 da manhã, né, do terceiro dia, aproximadamente 46 a 47 horas após a coleta, esse rim de temperatura ambiente ganha uma coloração amarronzada, né, com odor pútrido forte, consistência liquefeita, perdendo características de sua morfologia original e sugestivo de coliquação. O refrigerado, olhado nesse mesmo dia, né, nesse mesmo horário, mantém o odor pútrido moderado para forte, apresenta leves características de coliquação. Ele acontece com ele o mesmo processo que aconteceu no que está de temperatura ambiente, porém é um processo mais atrasado. Aqui, aproximadamente 51 horas depois, o enfisema cadavérico se torna mais visível, bem como sua coliquação, além da intensificação do odor pútrido. Isso foi às 15h36, né, do terceiro dia. Agora, o refrigerado já ganha uma aparência mais sugestiva de embebição por hemoglobina, que advém da sua coloração mais vermelha. E também o odor fica mais intenso, né, na forma que vai se tornando mais pútrido, mas manteve a sua consistência densa devido à preservação da baixa temperatura. Aqui, aproximadamente 56 horas depois, além de colicoefeito, o rim de temperatura ambiente libera uns líquidos, odor muito intenso, pútrido, e ganha coloração marrom ainda mais escura, sugestiva da pseudomelanose, mais intensa em todo o órgão. Agora, o refrigerado, visto no mesmo horário, mantém a coloração vermelha escura, com consistência densa e odor pré-pútrido, se assim podemos dizer. O odor ainda está forte, mas está um pouco menos pior do que o que está em temperatura ambiente, que foi quando o odor começou a realmente tomar conta e ficar muito forte. Agora aqui, né, às 10h20 do dia 25, essa foi a foto tirada no pré-descarte, após aproximadamente 70 horas após a coleta. O rim de temperatura ambiente está muito coliquefeito e muito pseudomelanótico, com a presença de bolha sugestiva do efizema cadavérico, odor pútrido extremamente forte e a perda total da morfologia. Agora aqui, o refrigerado, visto no mesmo horário, devido à refrigeração, né, não perdeu a morfologia, mas a coloração avermelhada escura, né, quase marrom, sugestiva novamente da embebição por hemoglobina, mostra que realmente o processo aconteceu da mesma forma. Se ele continuasse refrigerado, ia acontecer a mesma coisa que do de temperatura ambiente, além do odor, o odor muito forte, que chegou a ser pútrido já mesmo com refrigeração. E bom, para finalizar, né,
Para concluir, a gente viu ao longo do experimento, a gente acompanhou, né, de forma detalhada as alterações pós-mortem no rim de um bovino, e a gente destacou dois contextos, né, a temperatura ambiente e a refrigeração. A gente viu que a temperatura ambiente acelerou em muitos processos de degradação, resultou em coloração amarronzada, na liquefação, na pseudomelanose, no enfisema cadavérico, isso tudo num período de 70 horas. Já o rim refrigerado, ele mostrou uma preservação relativa, com atraso no processo de autólise, né? Teve a manutenção da consistência e menor intensidade das alterações. Embora ainda assim tenha apresentado sinais de degradação, como a embebição por hemoglobina e o odor pútrido, porém moderado quando se comparado ao rim de temperatura ambiente. E a gente vê, né, com esses resultados, eles reforçam o quanto é importante a temperatura no ritmo das alterações pós-mortem e o quanto isso é relevante para o diagnóstico pós-mortem. Em contexto veterinário, para fazer uma necrópsia, o quão é importante o mais rapidamente possível manter as peças, né, os cadáveres refrigerados, para que na hora de fazer um diagnóstico, ter mais precisão e conseguir com mais clareza determinar a causa. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha ficado tudo esclarecido e a gente gostaria de agradecer a atenção de todos e obrigada.